Gay, você já deixou de fazer algo por não se sentir confortável com seu corpo? Passa muito tempo da sua semana pensando, avaliando e criticando o próprio corpo? Fica preocupado com como as outras pessoas te veem e até já investiu em vários procedimentos e dietas malucas para mudar a maneira como você se vê? Esse é o tema de hoje. Oi, gente! Bom, a gente indo no formato, olha só, Cara, é uma viagem, tá? né? Eu tenho dias e dias, assim, ó. Não. Eu tenho um processo muito louco, e eu acho que todos nós passamos, que é do tipo. Eu teve uma época da minha vida que eu odiava o meu corpo, que eu não achava que era bom, bonito e atraente o suficiente. Daí um belo dia eu me dei conta e eu falei, ué, se eu consigo olhar outros caras que têm um corpo parecido com o meu e eu acho bonito e atraente, por que que eu não consigo fazer isso comigo mesmo? Eu já pensei muitas vezes o quanto que eu me atraio por pessoas que às vezes são parecidas comigo, mas quando eu me olho no espelho, eu simplesmente me acho a pessoa Eu mais fico me sentindo uma pessoa horrorosa, horrorosa. horrível, e daí eu fico, peraí, não é bem assim. Então eu tô num processo atual que é do tipo, de olhar com muita maturidade pro meu corpo e ter clareza de o que que me incomoda. E se é algo que é possível de ser mudado, eu fazer algo a respeito. É. Sabe, do tipo, eu queria ter mais braço. Então vai pra academia malhar. E qual também que é o preço disso? Porque eu tava falando com meu namorado esses dias, a gente tava andando no Ibirapuera, né? E Hum. manjando Tô brincando. Vou falar assistir o YouTube, né? Ih, É. baixa. Eu tava apreciando a natureza humana. Apreciando pombas. A natureza humana. Não, mentira, e lá tem muitos padrões, né? Porque é Ibirapuera, enfim. E eu perguntei, pô, você tem vontade de ter um corpo assim? Né? Tava com testa, falando Você nada com perguntou pro nada. namorado. Ah, não é pros caras do parque. Pro meu namorado. Os caras do parque. Imagina ele Tem chegar. vontade de. É, e eu perguntei, você tem vontade de ter um corpo assim? E meu namorado falou uma coisa que é verdade. Tipo, olha, ter vontade eu até tenho, mas eu não quero, tipo, passar por todo o processo pra chegar nesse tipo de corpo. E eu acho que a gente também tem que saber, tipo, por exemplo, você tem um corpo que vai ser 100%. Visionário. 100% padrão, ou seja, o padrão ele é o cara que não tem muita gordura corporal, É um é o cara que vai ter muita investimento. musculatura. Então, tipo, a pessoa que às vezes algumas pessoas, né, utilizam anabolizantes, que é legal. Em algumas pessoas isso vai mudar a vida social dela, porque tipo, ela não vai poder sair com os amigos que vão para tal lugar, porque a pessoa tem que comer tal tipo de coisa e às vezes é difícil. Então, às vezes a pessoa vai ter que ir na academia todos os dias e fazer um tipo de treino que às vezes vai exigir muito. Então, realmente é um cuidado que você vive para isso, né? Então, realmente você tem que saber do tipo, beleza, às vezes eu penso em ter esse tipo de corpo, mas será mesmo, assim, que você quer passar por todo esse processo? Porque se olhar no espelho, você vai durar alguns segundos. Ser olhado por um cara vai durar, tipo, alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, né? Mas o processo todo de você ter um corpo, cara, é muito difícil. Eu não tô num corpo que eu me sinto 100% confortável. Por quê? Porque esse ano foi um ano muito. A gente tá falando isso ontem, né? Porque a gente tava focando antes. Mas foi um ano muito difícil pra mim no começo do ano, então, tipo, eu tomei muito remédio. É um ano que emocionalmente foi pesado o início dele pra mim. Então, eu acabei, tipo, não fazendo atividade física, eu acabei, tipo, não tendo uma alimentação muito regrada, Como que e você eu não faz comecei atividade a... física se toda semana posta lá no Instagram? Ai, dia de perna, que saco. Quando eu vou, eu posto. Ah, quando você vai e calha de ser. Eu posto. Não tem dia que Mas você posta. eu encontrei um esporte que eu gosto, mas eu vou falar sobre isso depois. Ai, Eu não. sinto que eu vou ser criticado aqui, tô de Não, ano eu sem não acredito que preconceito. você vai falar Hot yoga. isso. Ai, hot yoga. Enfim, Esporte, gente, hot yoga. mas uma coisa que eu comecei a não me sentir confortável com o meu O corpo. assistente vai trazer o teu chardonnay, peraí, só um É. instantinho. Calma, Lucinda, segurei, peraí. Mas eu comecei a perceber, putz, eu acho que eu não tô no corpo legal. E eu falo no corpo legal, não é nem tipo de só a aparência física. É óbvio que isso me impacta, tá? Mas é também Funcional, de. né? Exato. Então eu comecei a sentir que eu não tava tão funcional assim. Eu não tava reagindo bem, tipo, tanto à academia, tipo, sabe? Eu senti muito cansado. Então começou a me incomodar, sabe? Então, assim, ó, vamos colocar, independente da discussão da gente estar trazendo a pauta sobre homens gays ou não, uma coisa fica evidente, né? De que o corpo e a estética são produtos, viraram produtos. É. E tudo passa por dinheiro. Pessoas que têm um corpo esteticamente, eu detesto a palavra padrão, assim, mas esteticamente padrão, dentro desse senso comum que a gente conhece, são pessoas que têm dinheiro para investir nesse corpo. É. É de pessoas que fazem suplementação, pessoas que fazem acompanhamento nutricional, pessoas que fazem, sabe, uma lipozinha aqui, um negocinho ali. Cara, eu tenho pacientes, assim, ó, que são homens que gastam Nossa. uma grana por mês com procedimento estético, acompanhamento, etc.
pra poder cuidar do corpo. Nossa, às vezes dá, tipo assim, 4, 5 mil por mês, que é, tipo, às vezes o Gente, é um salário. tudo que uma pessoa ganha. É um salário Só pra poder- isso, só só pra pra investir no corpo. Isso que a gente só tá falando, assim, de um corpo musculoso, né? A gente nem vai entrar em questões estéticas de botox, de rejuvenescimento, que eu acho que é uma outra viagem. Agora, pra mim, Jonah, eu tenho pensado assim, minha preocupação de ter um corpo funcional é muito maior do que ter um corpo assim malhado. Sinceramente, eu acho que me olhar no espelho e ver que eu tenho uma barriguinha não me incomoda mais do que a dor que eu tenho no joelho. Ai, não posso falar isso. Puxa, que loucura! Isso é muito menos importante do que ter condições de poder correr, de carregar peso. Porque, sinceramente, assim, eu acho que pensando a longo prazo, esse é o grande objetivo de ter um corpo, assim, um corpo que seja capaz de suportar e de dar conta da vida. Exato. Né, de andar, de fazer coisas, etc. Sim. E às vezes não vai. Às vezes não vai. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente analisa muito o corpo pela forma como ele é apresentado para as outras pessoas, mas, tipo, o quanto que o seu corpo está sendo funcional para você, sabe? E eu acho que é uma coisa que homens gays nunca aprenderam a ouvir. E isso é muito nítido quando você percebe... O que eles nunca aprenderam a ouvir? recorte. Fala pra gente, Lucas. Aprenderam, tipo, a ver o corpo como para além do apresentar a outra pessoa, além de ser uma moeda de troca, muitas vezes, sabe? O corpo vira uma embalagem, né? Eu vivo de imagem. Referências. Mas você vê, tipo, o homem hétero, cara, o homem hétero, ele é, às vezes, uma grande parte, você vê que tá com uma menina, e também porque pega muito mulher, né, essa questão, pega homens gays e mulheres, né, essa questão da estética, Pra né, onde que tu tá dizendo? Ah, tá. a questão da estética mesmo. Ah, entendi. A estética pega homens gays e mulheres. Achei que tava falando que os homens héteros pegavam gays e mulheres. Também. Mas não era essa a linha de raciocínio, tava lá. Mas quantos homens héteros você não conhece que estão com mulheres que são, tipo, extremamente belíssimas, assim, ou que às vezes você vê que são mulheres que elas cuidam, tipo, muito do corpo, assim, sabe? Tipo, se dedicam muito, e o cara, ele é um cara super normal, sabe? Tipo, com barriguinha, que se veste de uma forma tão camiseta de time, assim, e tipo, sabe? Não tô falando que seja feio, mas que tem um corpo que é ok, normal. E esse cara é visto como bonito. Diz a pessoa que vai pra academia com camisa de time. Gente, é preconceito agora? Não. É preconceito? Não. Agora não, já tem um tempo que eu carrego isso dentro de mim. Ai, que horror. Olha só, gente, vamos denunciar. Cancelando o Jonah no primeiro vídeo. Disse eu, final de semana assistindo jogo de futebol. Mas, ó, Deixa pra outro papo. deixa pra outro papo. Isso é outro assunto. Vamos pensar assim, ó. O tema de estética e de corpo e etc. é uma coisa que aparece. E eu acho que pra nós homens gays é um tema que, assim, volta e meia ressurge. Porque, claro, quem sou eu? O eu passa por um corpo, e esse corpo, ele tem um impacto sobre como eu sou visto, como as outras pessoas me veem, como eu me vejo, como eu me relaciono com o mundo no geral. Então é claro que é uma coisa importante. Sim. E a gente também não pode esquecer de que eu acho que a nossa comunidade, nós homens gays, carregamos uma história. Nós só chegamos na vida adulta e nos tornamos essas coisas desejáveis por alguns motivos. Né? E a gente já falou várias vezes aqui, com certeza falaremos outras vezes também. Tem um longo histórico de homofobia internalizada, muita vergonha, muita necessidade de uma validação autêntica pelas outras pessoas. E eu acho que é o que mais pega, é que assim, nós aprendemos que a validação que a gente recebe dos outros tem que vir por algo que a gente faz. Sempre algo quase que meritocrático, né? Quase que meritocrático. Exato. E não por uma condição natural de sermos seres humanos. Todos nós temos o direito de sermos amados, de sermos desejados e respeitados. Mas parece que a gente tem sempre que fazer por onde, né? Tipo, então você nunca pode sair na rua e você ser desejável porque, sei lá, você saiu normal, colocou qualquer roupa. Não. Você quer se sentir desejado? Aí você vai numa festa, por exemplo. Aí, nossa, eu tenho um amigo que ele é muito assim. Aí ele vai, ele compra roupa, aí ele coloca roupa, ele tira a roupa, e, sabe? Tipo, muda em uma pressão assim enorme pra chegar ali na festa. Pra chegar lá feia ainda. E chegar. Foi tudo por água abaixo, gente, a militância. Mas, e aí ele pega tudo, tipo, toda essa energia, e às vezes chega na festa, tipo assim. Nossa. Começa a ficar preocupado. Porque assim, se você gasta muita energia, e às vezes até mesmo dinheiro, pra ir numa festa, pra você, tipo, se vestir de determinada maneira, pra você ser visto, você vai chegar na festa, você vai ficar, tipo assim, nossa. Não estão me vendo. Ninguém chegou em mim. Nossa, só uma festa chegou em mim. Nossa, mas foi uma pessoa feia. Ai, mas. E aí,
a festa ela vira um enterro. Essa festa virou um enterro. E aí a pessoa ela fica completamente virando um ciclo, porque ela chega em casa se sentindo mal, e aí no outro dia ou na outra semana ela vai querer fazer o mesmo para compensar. E aí vai virando uma bola de neve que cada vez mais essa pessoa ela tem muito esse buraco muito grande, não tô falando de, mas a pessoa tem esse buraco muito grande e que vai crescendo cada vez mais. Inclusive uma coisa que aparece na sua, tem aparecido assim muito aparece muito na nossa clínica, certo? Mas tem aparecido com mais constância? 2000 anos depois. Eu sou o Lucas Devido, psicólogo. A gente nos apresentou, né? Oi, eu sou o Jonah. Somos psicólogos gays. Mas tem aparecido com mais constância na sua clínica nos últimos tempos? Porque pra mim tem. Pra mim tem. Pra mim sempre apareceu. O tema é que às vezes vira a grande pauta principal. É. O corpo, a aparência, envelhecer, ser desejado ou não ser desejado, me sentir rejeitado ou não. Então, e esse que é outro ponto legal, porque às vezes o tema não vem assim, hoje eu quero falar sobre o meu corpo. Nunca é. Nunca aparece assim. Quase nunca é. Sempre vem com uma coisa que tá por trás. Eu fui rejeitado numa festa. Daí quando a gente vai explorar a história da rejeição, sempre aparece uma questão de autoimagem, de como que eu me vejo e o impacto que aquilo tem na minha autoestima, porque parece então que eu preciso ser melhor. E daí na próxima tem a história da festa da Lili que a gente ouve. A gente colocou isso no roteiro, esqueci de falar, porque eu fiz até um vídeo sobre isso que deu uma viralizadinha. Eu não conhecia, tá? O Lucas colocou a história da festa da Lili no nosso roteiro pra gente gravar o vídeo e eu fiquei, que diabo é a festa da Lili? Daí eu fui pesquisar. Gente, é um negócio desesperador. É. E essa festa, pra quem não sabe, a festa da Lili, ela ficou famosa agora, foi que em outubro, não sei, setembro, outubro de 2025. A festa da Lili acontece em Brasília e é uma festa Uma eletrônica. festa de música eletrônica Uma festa acontece uma vez por ano. E é basicamente, acho que sim, é basicamente uma festa majoritariamente gay, se não total gay. São totalmente gays. É. Assim. E aí, um cara tweetou, né, falando que eles, amigos dele, estavam pensando em desistir da festa por conta do shape, né, do corpo deles. E aí isso começou a viralizar, a galera começou a falar. Depois eu fiz até um vídeo sobre isso e foi tipo um vídeo legal, assim, que egocêntrico, né? Mas eu amei o vídeo. E a festa dele até me seguiu depois, comentário e tal. Ó. Porque é o que eu falei, assim, a gente tá tão moldado igual você comentou, a sempre merecer ir, então, tipo, eu não me permito ir na festa porque eu não sou suficiente eu não tive o shape suficiente pra chegar até lá. E aí você vê as fotos dos caras, tipo assim, super padrão, eles são super bonitos, né? Barriga trincada, gente. E, tipo, são super acima da média de musculatura, assim, que a maioria das pessoas. Então, tipo, não faz sentido. Porque, na verdade, não faz mesmo, né? Porque não faz mesmo, só que daí virou uma questão cultural. E o corpo virou um produto de novo, virou um ingresso. É. Um ingresso que me permite acesso a determinados lugares. Eu lembro de uma vez um paciente, há muitos anos atrás, virou e falou assim pra mim: Jonah, eu sempre fui muito magrinho, magricelo, na minha adolescência. E daí eu comecei a malhar. Muito. 10 anos depois, o cara tava assim, com um braço o tamanho da minha coxa. E daí ele me falou, depois que eu consegui ter um corpo assim grande, ele tinha um porte grandão, assim, malhadão mesmo. Um armário. Um armáriozão, assim, alto, bonito, aquelas coisas. Né? Aí você entrega, né? É só pra fazer um... Mas ele realmente era um cara bonito, enfim, forte. Ele me disse, eu comecei a ter acessos na minha vida. Eu comecei a ser convidado pra festas, comecei a ir pra rolês. E aí, depois disso virou um ciclo infernal. Porque agora que eu já tinha tido todo o privilégio e tinha sentido prazer e tinha sido gostoso e divertido, agora eu tinha que lidar com um outro problema, que era como eu preciso manter isso. Né? Tem um custo muito caro, porque, cara, é muito bom, só que ao mesmo tempo, se você começa a engordar um pouquinho, você fala, caraca, eu vou perder tudo isso. Não perder Porque tudo. porque quem era excluído quando era mais novo e se torna uma pessoa padrão, se torna uma pessoa que é reconhecida e ela começa a pertencer,
ela vai ficar com muito receio de perder isso, porque ela ganhou, ela sabe como é que é o outro lado, ela sabe como é difícil antigamente quando ela era excluída, e ela começa a ter uma pressão interna muito grande para ela ficar sempre com isso. E aí o que vira, o que era vou malhar porque eu quero ganhar músculo, vira vou ganhar porque eu quero ganhar músculo, e se eu não ganhar músculo, e se eu ganhar gordura, eu vou morrer, Eu sabe? não quero, mas não é mais sobre ganhar músculo, é sobre ganhar o prestígio que isso me traz. Eu nunca vou me esquecer. Eu li alguns livros. Eu nunca vou me esquecer de que anos atrás eu e meu namorado a gente começou a participar de grupos de esportes. Grupos de times gays, assim, jogava futebol, jogava Em São Paulo vôlei. tem muito. Que Super recomendo, inclusive, super recomendo para os pacientes fazerem, é bem legal. Babadeiro, tá? Participei lá em Florianópolis, foi super legal. Só que naquela época eu tava assim, acho que uns 10 quilos acima do peso que eu tô hoje. Tinha uma diferença nítida. E daí eu super passava batido naqueles treinos, né? Porque os caras aí. Eventualmente eu parei de ir nos treinos, passou um tempo, 1 ano e meio depois, eu voltei lá, eu tava, sei lá, 10 quilos mais magro, talvez 12, talvez até 15 quilos mais magro. E foi um negócio assim chocante. Porque os mesmos caras Sim, começaram a me elogiar. sim. E assim, ó, mas dá em cima, descaradamente, e fala, nossa, mas como tu ficasse tão bonito? O que aconteceu? E eu ficava, Sabe qual é o pior? Isso já aconteceu comigo porque eu era mais gordinho e durante a faculdade eu comecei a academia. E como eu nunca fiz academia, então eu mudei muito rápido, né? Porque quando você não faz, você muda muito rápido. Eu emagreci, tipo, muito e ganhei, tipo, um pouquinho de músculo. Eu lembro que, e aí, pra quem é de Uberaba, que é universitário, né, sabe que lá tem muitas festas universitárias e tem muito gay. E aí eu lembro que eu fui em uma dessas festas, tipo, eu ia mais gordinho, nada rolava. E aí, no ano seguinte, tipo, eu fui um pouco mais. Eu já fui bem magro, na verdade. Eu acho que perdi uns 15 quilos, 16 quilos, sabe? E aí, as pessoas que eu sabia que elas já existiam, que eu já achava bonito, elas começaram a me olhar. E não é que elas não me olhavam antes, é que elas nem sabiam da minha existência antes. Elas nem me, assim, davam uma triscada de olhar. É como se o olhar das pessoas fossem seletivos para elas não me verem, sabe? nem percebe. E aí eu percebi que, putz, e aí você fica um pouco de rancor também, né? E sabe qual é o problema que você fica com rancor? Você fica tipo, ai, quando eu era assim, ninguém me olhava, então você começa tipo, a adotar a mesma lógica. E aí você é o cuzão, no final das contas, daqui a 5 anos, que é quando com o cara que você tá, entendeu? Tipo, e aí o cara vai fazer o quê? Aí ele vai entrar E aí assim vai o ciclo, entendeu? Eu não me tornei o cuzão, assim, que virei otário mas nesse sentido. tem uns boatos aí. Ah, sai daqui. Mas algo certamente aconteceu que foi de ficar incomodado e ressentido mesmo. De tipo, eu não mudei como pessoa. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Então, agora que eu tô com um corpo mais padrão, e eu só tinha emagrecido, nem pra academia eu tinha ido, eu só tinha emagrecido. Então agora muda. Agora eu viro um cara super atraente, que vários desses caras aqui sempre me ignoraram, e agora tem vários dando em cima de mim. De ver eles me secando, sabe? Tipo, quando praticava esporte. Aquilo foi chocante, assim. E é claro, num primeiro nível, foi gostoso. É uma delícia, né? Porque depois de passar meses indo pros treinos, me sentindo super mal, porque os caras não cagavam pra mim, de repente perceber que eles me olhavam com olhares qualificadores. Guarda essa palavra, um olhar qualificador foi bem importante. Mas claro, de novo virou um ciclo, né? Porque a mensagem que eu recebi foi: essa validação é uma validação artificial. E é um reforçador para você entender que se você atingir determinado objetivo, tanto estético quanto comportamental, quanto financeiro, de fato você vai ser recompensado. E de fato é. Só que o quanto essa recompensa ela é verdadeira ou pelo menos duradoura, né? Porque, e aí é uma coisa que eu percebi, porque eu começava a ir nas festas, ficava com um monte de cara, beijava, é uma delícia. Só que aí, quando eu chegava em casa, eu também me sentia muito sozinho, porque eu não sabia lidar também com... Nossa, parece que assim... Eu não sabia lidar com tantos homens me desejando. Não, é que eu não sabia, tipo... Eu estava obcecada. Eu não sabia, tipo, lidar com relacionamentos, né? Tipo, eu não conseguia lidar com relacionar com outras pessoas. Sabe? Não! Eu sei alguma coisinha ou outra, né? Enfim. Mas, e aí isso era difícil porque, normalmente, o corpo, ele não acompanha a mente, né?
essas pessoas elas continuam a mesma pessoa de antes. Então, ela vai pra academia, ela tenta mudar isso como se ela mudasse, tipo, a vida, acabasse com a homofobia, acabasse com a rejeição e a solidão. Ela tem a sensação inicial de que acaba, só que ela continua nisso. E é muito difícil, porque aí você, ao invés de perceber, nossa, não é isso que vai me fazer bem, não é isso que vai me fazer sentir bem com o meu corpo ou bem perante as pessoas, você fala, não, eu preciso de mais então, né? Eu preciso de mais músculo, eu preciso emagrecer mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ir em mais festa, eu preciso comprar mais roupa tipo de marca, eu preciso comprar. E aí vai virando um ciclo tão pesado pra gente. E olha que doido, isso vai virando um ciclo onde começa com a questão estética e às vezes termina com a questão financeira. Então, quantos pacientes? Cara, isso é muito. Eu não sei se tem um dado sobre isso, mas eu acho que existe um certo risco, um endividamento financeiro de homens gays por questões de festa, de até mesmo de gastar muito com a questão estética, né? Eu imagino, tá? É hipótese aqui, tá? Que tenha, porque é muito dinheiro que você gasta para você simplesmente existir de uma certa maneira, sabe? E também a gente tem que lembrar que na maior parte das vezes homens gays não têm filhos, né? Então todo o dinheiro que você tá ali gastando com É. fralda agora vai pra onde? Vai pra whey. Ai, que profundo. E foi, né? Porque no fundo é isso. Aí você compra, São tipo, tantos temas, os temas se chocam. Então, assim, isso é muito difícil. Uma coisa que na clínica eu posso falar, e as pessoas, tipo, ainda assim elas entendem, mas, tipo, elas ainda se sentem mal no espelho. E olha como uma coisa tão. É uma coisa tão da nossa mente, porque às vezes a gente acha que o nosso corpo é visto da mesma maneira por todo mundo. Mas é o que eu falo, por exemplo, se aparecer, tipo, um cara aqui, a gente tá vendo esse cara no mesmo lugar, tipo, ao mesmo tempo. Você muito provavelmente pode achar esse cara muito gato e eu posso achar ele muito feio e vice-versa, né? Assim como você com seu amigo, né? Já deve ter acontecido isso. E também, se você parar pra pensar, a gente tem uma flutuação muito grande de como a gente se olha no espelho. Então, às vezes de manhã você acorda e tá tipo, ok, né? Legal. E no mesmo dia, horas depois, com a mesma roupa e tal, no mesmo espelho, você fala tipo assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Que lixo, e começa a xingar. Porque, na verdade, os olhos, eles são órgãos que eles captam digamos, as imagens, mas elas são formadas do nosso cérebro. E o nosso cérebro é influenciado pelas nossas emoções. Então, se você estiver bem, existe uma chance muito grande de você se sentir confiante com o seu corpo. Se você tá mal, existe uma chance muito grande de você não se ver bem com o seu corpo. E aí você pode ter 3% de gordura, você pode ter 100 quilos de músculo, você pode, tipo, ser o cara mais desejado. Ainda assim, você vai olhar e falar, putz, não tá legal. Porque, na verdade, é emocional. Nossa, eu tenho pacientes assim, ó, malhados, com procedimentos estéticos, etc. Assim, que uma das principais queixas que eles trazem para a sessão de terapia é a questão do corpo e autoestima. E daí eu vejo outros pacientes, assim, que são diferentes, talvez nem tanto, Sim. mas que a questão vai para outro lugar, são outros temas. O que eu tô querendo dizer é que, assim, independentemente do investimento que a pessoa faça no próprio corpo e o como que ela se apresente, isso é um desdobramento de algo que vem anterior. Então, como ela se sente ou como que ela lida com ela mesma. Porque assim, ó, você pode estar com o corpo super malhado e ainda assim se sentir um trapo. E você pode estar acima do peso e se sentir uma pessoa bem tranquila e confiante e segura em si, consigo mesma. A gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê isso em outros lugares, em outros contextos também. Talvez não dentro da nossa comunidade tão forte, e eu acho que em partes vem disso, porque a gente se aprisiona e especialmente se limita, se isola. Isso é o que a gente está fazendo, de discutir, de trazer esses assuntos. A gente não costuma falar sobre, né? Você fala sobre com seus amigos? Assim, Comenta aqui. É muito legal falar isso. Comenta aqui, galera, no Spotify, no YouTube, mesmo, você comenta com seus amigos, assim, mas do tipo, não é só reclamar e falar, eu não tô me sentindo bonito, mas assim, perguntar, sabe, como é que você lida com o corpo? Como é que é, assim, como é que você vê? Você se cuida? O que significa se cuidar pra você? São coisas legais pra gente começar a construir um espaço onde a gente amplie a discussão e entenda que esse tema não é só um tema individual, ele é um tema também coletivo,
que outras pessoas se impactam com isso e que mesmo que a gente esteja aqui, cada um vivendo a sua vida, a gente pode ter trocas e a gente pode fazer alguma coisa de diferente com isso tudo, porque é cansativo, né? E homem gay não conversa, né? No geral. Ninguém não conversa. Assim como o homem, a gente fala, o homem hétero ele não fala, não conversa tipo com os outros amigos sobre o assunto, mas o homem gay também não fala muito sobre o assunto. Inclusive, tipo, é muito difícil um homem gay ele falar sobre assuntos sensíveis. É muito difícil falar sobre temas sensíveis e as pesquisas, inclusive, cadê as pesquisas, Lucas? Pessoal, Produção, rapidinho. eu não tava preparado, tá. Ai, não. Vamos pegar. Porque a gente trouxe algumas pesquisas e dados bem importantes e curiosos. O que a gente descobriu e o que a gente tem visto aí no Kikiki das internets? Que os sintomas de dismorfia muscular entre homens gays e bissexuais, ele é 4 vezes maior se comparado a homens no geral, sabe? Independente da orientação sexual. Inclusive, obrigado. Inclusive, a USP descobriu que 1 a cada 3 diagnosticados com anorexia nervosa são homens. E é curioso porque a gente vê, tipo, e acha que é uma coisa só de mulher, né? 3. São homens e a incidência pode ser 15 vezes maior entre gays e bissexuais. Gente, 15 vezes maior. Pra você ver, tipo, quanto que isso afeta muito mais as pessoas da comunidade do que o homem hétero, né? Então, assim, às vezes a gente vê como a anorexia e os transtornos alimentares como se fosse algo muito feminino, porque eu acho que tá no nosso imaginário ser algo feminino, mas na verdade está muito comum e tem estado cada vez mais comum dentro da comunidade, especialmente entre homens gays, né? Também tem um artigo de 2022 pela Universidade Federal da Bahia, que demonstrou uma hierarquia entre corpos gays na plataforma de rede de pegação, né? De encontro. A mascarezinha amarela. Que o corpo musculoso era mais valorizado, enquanto os outros eram tratados como inferiores, né? Fizeram alguns estudos qualitativos sobre esse assunto. E o mais doido disso tudo é que a gente está falando sobre a questão do corpo, inclusive essa pesquisa sobre aplicativos, e a gente tem que entender que o homem gay continua sendo homem. Então o homem, ele ainda tem a necessidade de se comparar ao outro homem e se sentir ainda mais homem em alguns momentos, né? Principalmente as pessoas que vão e optam pelo mais normativo, né? Então existe ainda muito essa questão do passivo ser visto como inferior, existe a questão do ativo ser visto como superior. Tem mais inclusive músculos é ser mais homem. Exato, inclusive no corpo. Então, tipo, quando você tem mais músculos, você tem mais pelo, se você tem mais feições e também acho que traços, né, que são tidos como mais masculino, então isso é muito mais positivo e é visto como algo superior. Inclusive, assim, você acha... Eu sei que talvez não tenha tanto a ver, mas ao mesmo tempo tem, tá? Não, a Taylor Swift não tem nada a ver com essa história. Então eu vou sair daqui. Tem muitas pessoas que quando eu falo no Instagram sobre o preconceito contra os gays afeminados, falam que é um absurdo eu falar sobre isso porque eles são gays, eles gostam de homem, então tem que ir atrás da masculinidade e não do feminino. O meu posicionamento é de 4 pra isso. Não tenho o que falar. Inclusive, enquanto a gente tava pensando... Eu até tenho que falar, mas... Inclusive, quando a gente tava pensando, é que eu tava me dando conta. Nossa, mas a gente fala que, mas ser mais músculos é igual a ser mais homem. Gostar de homem é diferente de gostar de um homem masculino, concorda? Sim. Porque existem muitos tipos de homens. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, ninguém tá te obrigando a você gostar de um homem afeminado. Mesmo. Tá tudo bem. O exercício e o convite aqui é para refletir de que maneira isso influencia a maneira como eu me relaciono com as pessoas. E por que você acha, e para você se questionar, por que você acha esse tipo de cara mais atraente do que outro? Por que você, aí que tá me ouvindo, assistindo a gente, você acha que quando a gente fala sobre esse assunto, eu estou querendo obrigar você a gostar de homens afeminados? Por quê? Sendo que eu não ligo para quem você... Sabe qual que é o meu palpite? O mesmo caminho do porquê a questão do corpo e da pressão estética ela é tão importante. Por quê? Reconhecer a feminilidade do outro faz com que eu tenha que entrar em contato com a minha própria. Sim. E se eu faço um esforço tão grande para esconder o fato de que eu também posso ser um homem feminino, não tem, a fórmula simplesmente não encaixa. O tema de olhar para homens gays, femininos, quanto à questão da aparência, tocam no mesmo lugar, que eu acho que é a questão da vergonha.
Acho que os gays têm vergonha. Acho que um gay extremamente masculino tem vergonha da feminilidade. Tem vergonha de ver isso entre homens gays. E faz um esforço muito grande para esconder isso. É Eu verdade. acho que esse é um outro ponto do porquê o corpo é uma questão tão séria. Não é só porque é uma moeda de troca, etc. Porque eu acho que a gente não tem como esconder, né? Se eu sou gordo, se eu não performo um tipo de corpo padrão, eu não tenho como esconder. Não. Eu sou aquilo. E com isso, eu tô nu, vulnerável para ser visto e para sofrer qualquer tipo de rejeição, de preconceito, de situação de humilhação, de vergonha, qualquer coisa que apareça no meio do caminho. E isso por si só é extremamente desgastante, eu acho que é doloroso. Nós já passamos por uma história longa de sentir vergonha, de ter que encontrar estratégias para evitar sentir vergonha. E na minha opinião, eu acho que tanto o gay que não quer sair com caras afeminados, quanto o gay que se mata de malhar em academia, que basicamente parecem fazer parte muitas vezes da mesma pessoa, é o típico caso do gay que quer esconder vergonha, que não quer sentir vergonha. E que daí muitas vezes cobre isso com uma casca musculosa de um corpo muito malhado e bonito, mas que por dentro esconde uma fragilidade emocional grandíssima. Porque muitos desses caras, se a gente parar para perceber, experimenta fazer uma crítica para um gay que tem um corpo muito malhado. Experimenta fazer uma crítica para ver o que vai acontecer. Vai ficar extremamente reativo, provavelmente, vai querer te desqualificar. Cara, que doido você falar isso, porque quando você tava trocando a bateria, eu peguei o Instagram e eu fui ver, tipo, as notificações e tem um post meu que tá viralizando que é de se você, tipo, não é... Não, se ser musculoso, ser padrão traz felicidade, por que você não é? Foi esse o post. Nossa, foi polêmico, né? E aí, foram muitas reações positivas, mas também tem muitos caras que chegaram e falaram, tipo, ah, mas que absurdo, então quer dizer que a gente tem que se descuidar. Ah, mas que não sei o quê. É um absurdo você falar isso, você tá desincentivando as pessoas a estarem na academia e tal. E, na verdade, elas partem do pressuposto de que se elas tiverem musculatura e se elas estiverem na academia, isso é um cuidado, e não necessariamente, né? E não necessariamente também você tá conseguindo esconder, na verdade você está escondendo a vergonha, mas não necessariamente você está lidando com a sua saúde mental. Tem muitas pessoas que eu vejo na clínica que elas chegaram até mim nas primeiras sessões, tipo, super padrão, só que no pior momento da vida delas. E hoje elas estão, tipo, ainda com um shapezão lá, só que muito menos do que antes, né? Tipo, muito menos, talvez definido, mas é, tipo, ainda assim, um corpo que é apreciado. E que tá muito melhor, sabe? Tipo, mentalmente, porque você. Por que assim? Vamos parar pra pensar. O que faz você dedicar toda a sua vida a um corpo? Tem gente que, ok, tem gente que usa isso como às vezes um hobby, né? Tem gente que A gente que é coloca a atleta, e tá vida. tudo bem. E ok, só que a gente percebe que uma parcela das pessoas não necessariamente são assim. Às vezes é só simplesmente pra esconder essa vergonha, ou uma forma Vaidade, de por pura validação. vaidade e um certo O dose de músculo, narcisismo. exatamente, o músculo ele esconde a vergonha que tá dentro de você, ou pelo menos ele tenta esconder. Só que ela sempre sai fora. Ela sempre sai fora. A vergonha ela sempre dá um jeito de sair fora. E aí isso vai fazendo com que a pessoa ela precise cada vez mais se cobrar para ela esconder uma coisa que não tem como esconder. Eu sinto que muitas pessoas que elas foram e sofreram preconceitos e foram mais gordinhas, ou tinham uma questão até mesmo racial quando eram mais novas, são muito vergonhosas, são muito tímidas, mesmo na fase adulta. Eu era uma pessoa, tipo, por exemplo, que eu era mais gordinho. E eu acho que quando eu era criança, pelas memórias que eu tenho, eu não fazia tantas amizades, eu não me expunha tanto. Eu acho que eu já tinha um pouco de vergonha do meu corpo. A sexualidade ainda não estava aparecendo tanto, tipo, meio ali no fundo, né? E aí eu tinha muito a sensação de que se eu me expusesse ali, ia ser uma coisa chacota, as pessoas iam, tipo, me ver. Então eu queria ficar no meu canto, o meu esforço era pra ficar no meu canto, né? Pra ficar na minha. Então quando eu comecei, tipo, a ver depois que, cara, eu consigo mudar isso e as pessoas podem me ver por outra maneira, né? Aí virou academia. Só que na verdade, tipo, aí o problema já tava em mim, sabe? Não tava nos coleguinhas
quando eu tinha 7 anos de idade, sabe? Tá em mim, né? Porque eu cresci assim. Então, esse é o problema. Porque a gente tá tentando mudar uma coisa por fora, quando na verdade existe por dentro, né? A nossa homofobia internalizada, a questão também racial, acho que pega muito pessoas negras, né? Tipo, e até mesmo pessoas orientais, né? É, E vários outros grupos, porque a gente está aqui falando sobre um corpo padrão numa perspectiva bem padronizada mesmo. Mas isso afeta, assim, pessoas deficientes, com algum tipo de deficiência. E, enfim, negros, indígenas, pessoas de outras etnias, todo pessoas mundo. de outros lugares. E claro, a gente sabe também que essa é uma pauta, não é uma pauta só da comunidade gay. Eu acho que tem muitas outras pessoas de todos os grupos e tipos são influenciadas de alguma forma com essa coisa do ser desejante, não é? Ser desejável e ser atraente em algum nível. E parte do que a gente vê, e que eu acho que na minha experiência aparece, na tua também, e o que a gente vê nas pesquisas e estudos falam é que, para além de tudo que a gente vê na sociedade, para além do que a gente descobre na maioria da população, dentro da nossa comunidade, aqui entre a gente, tem um kikiki que é um negócio particular. E eu acho que a nossa história de vida e todo esse resgate de preconceito tem uma relação. Isso não significa que você não deve cuidar do próprio corpo. E ninguém está aqui falando que os gays não devem se cuidar. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que sim Gente, coisas se diferentes. se cuidem, sabe? Vai pra academia, vai ficar gostoso, vai malhar, vai fazer tua lipo, faz o que você quiser. Mas entenda que o cuidar desse corpo e a maneira como eu olho para esse corpo não fala só sobre o corpo. Tem outros aspectos envolvidos. Vai à academia, mas também vai a uma terapia, vai conversar com os amigos, vai trabalhar de uma forma que você gosta, vai estudar que você gosta, vai fazer um passeio que você gosta, entendeu? Vai sentir tesão em você por outras coisas também, sabe? Caraca. É importante isso, assim. Às vezes a pessoa fica do tipo, ah, é bonito. Você com certeza você conhece alguém assim, que é lindo por fora, mas a pessoa abre a boca, você fica, meu Deus. Já dizia de Johnny Hooker, né, gente? De que adianta ser lindo por fora e horrível por dentro. Então, assim. Algumas coisas, mas muito pouco. Não, tem gente assim que precisa se espiritualizar mesmo, um pouquinho. É tão bonita que tudo que ela tem é corpo. É igual aquele tão rico, mas tão pobre também. Tão É. pobre, né? Inclusive, Eu pensei na mesma coisa. É o que eu tô pensando? vamos dormir? Ai, para. Ah, não, A gente já fez isso ontem. eu sou de uma... dormir mesmo. Ih, o Lucas é tão bom de cama, gente. Ele caiu na cama, apagou. Foi maravilhoso. É. Por isso que a gente tem que fazer atividade física pra poder aguentar a cama, tá vendo? Pra dormir bem. Olha só. Cansados de só falar aqui entre a gente decidiu abrir um programa e um quadro novo dentro desse podcast. Ai, que chama? O que os gays estão falando sobre? Eu não A lembrava. gente decidiu que a gente vai fuxucar nas redes sociais, Abreilton Solar. A gente vai pesquisar no X. Não é o vídeos, é só o X. Só depois. Só depois. Para digitar, toda semana a gente digita o tema que a gente está discutindo lá no X. Para ver o que as pessoas estão falando no antigo Twitter, o que os gays estão fuxicando sobre esse tema. O conceito de todos os participantes do Corrida das Blogueiras detestarem a média e ainda ter gay no Twitter para defender ela só porque é um padrão. As pessoas às vezes se identificam com algumas pessoas, principalmente com homens, só porque são padrões, né? Engraçado como o gay padrão trata perder o shape como uma das maiores provocações e martírios do mundo. Quando recuperar, ele volta com outra trade de superação como se fosse um sobrevivente de guerra. Ai, pior que é. Gay padrão fala do preconceito que sofre por ser padrão. Daí tem um TikTok de um cara padrão falando que eu sou gay padrão e é óbvio, e é uma lista de preconceitos que ele sofre por ser padrão. A gente sendo preconceituoso. Ó. Como o conceito de gay padrão mudou, né? Antes era de um gay com um rosto belíssimo, um corpo definido, um musculoso maravilhoso. Hoje qualquer tonhão com cara quadrada e o peito inchado é padrão.
Mas você sabe que é uma coisa que eu me questiono, porque o padrão às vezes é só ter músculo, né? Tipo, parece que a face ela não importa tanto. Já viu isso? Uma classe de gays que eu sempre acho curiosa é dos gays trilhas, gays cachoeiras. Na prática é basicamente o mesmo biscoito da sunga de gays praieiras, porém com toque orgânico alternativo vegano. E eu acho sexy quando tira com a sunga e uma mochila. Eu vou negar. É a galera na praia aqui de São Paulo, né, no Parque Augusta. Ah, não. Não, desculpa, gente, eu acho tão mico aí no parque. Não, mico não, também. O que que eu tenho a ver com isso, né? Não, não é um mico, mas é curioso que, né, que, assim, que as pessoas se reúnam pra ficar de biquíni, abram cangas e tudo pra ficar no parque. Eu que sou de Minas. E você que é de. Gente, eu moro numa ilha, né? Então eu sou suspeita a falar e eu com certeza, se eu continuar falando sobre o assunto, eu vou cometer alguns preconceitos. E o mineiro, ele tem um Espírito Santo, né? Então ele vai pro Espírito Santo. Gay padrão vive uma realidade paralela. Mano, isso é a coisa mais normal do mundo. Tipo, nem tudo se resume a. E. Sério, quanto mais conteúdo de gay padrão eu vejo, menos eu gostaria de ver. Você sabe que eu tava me dando conta disso esses dias, né? Eu tive uma mini crise existencial que eu me olhei na frente do espelho, de sunga, de cueca, sei lá, e daí uma voz na minha cabeça, assim, de fundo, totalmente pensamento intrusivo, gritou e falou: O verão tá chegando. Sim. Eu moro numa cidade com praias, né, gente? E eu acho que a pressão deve ser muito pior, né? Que a gente tá falando E daí, sobre isso. aí assim, eu tava do tipo, sabe quando você tá passando na frente do espelho, você para e volta e você fica, juro, naquele dia eu não jantei. E daí, quando eu me dei conta disso, eu falei, meu, pra onde que eu tô indo? Você sabe que você tá falando de uma coisa, mas você me trouxe uma outra questão em relação à autoestima e o verão. Que é? Sunga. Ah, a gente vai ter que gravar um episódio inteiro pra sunga, porque esse tá chegando no final, Lucas. Sabe, eu só quero terminar com um tweet que eu acho que ele realmente é muito real. Vai lá, Posso? tô sentindo. Fato. Gay só liga pra corpo. Você pode ser um labubu. Se você tiver barriga definida, você consegue. Muitas vezes você, tipo, não precisa ter, tipo, uma face muito vista como padrão. Mas se você tiver um corpo musculoso, a galera já fica, tipo, interesting. É porque eu sei de histórias suas que te traumatizaram. Para. Conta! Não vou contar. Não vai contar. Não vou contar. Ele não vai contar, gente. Não vou contar, sabe por quê? Porque pessoas feias também querem transar. Eu, por exemplo, sou feio e quero ter um... Gente, vocês acham que o Lucas é feio? Olha pra Comenta aqui. Não sei se eu vou comentar, eu acho. Comenta. Mas a quantidade de pessoas que vai falar assim, meu Deus, ai, queria um padrão, não padrão desse na minha cama. Então, quais são as dicas que você dá rapidamente para quem tá sofrendo com a baixa autoestima, para quem tá com dificuldade para ir pra praia ou para ir para uma festa? Olha só, mesmo, duas dicas basiquinhas que eu posso dar. A primeira é procura ajuda. E não tô falando faça terapia, mas conversa com seus amigos. Com certeza você vai encontrar outras pessoas que passam pelas mesmas questões e eu acho que vocês podem se ajudar a encontrar juntos estratégias para lidar com isso. E a segunda coisa que eu acho que é assim, praticar a desensibilizaçãozinha, sabe? Sim. Vai aos pouquinhos. Dessensibilização é a maneira de você ir devagar em ambientes, situações que são muito traumáticas para você. Se descolando disso gradativamente. Então, assim, eu tenho vergonha de ir pra praia, por exemplo, de tirar sunga. Ficar só de sunga. Não fica só de sunga, mas vai com uma regatinha. Tira a sunga e já vai tudo. Vai com uma bermudinha. É. Vai aos poucos e se permitindo avançar. Porque assim, ó... Sabe uma coisa que eu gosto de fazer também? Falo para meus pacientes, às vezes eu faço também, que eu estou me sentindo inseguro, quantas pessoas estão olhando para mim? Ou aí você fala, putz, ninguém tá olhando para mim. Mas vê como se fosse uma coisa positiva. Às vezes... Aí eu começo a perceber, tá, mas se tiver alguém olhando para mim, tipo, como que essa pessoa, tipo, está? Qual que é o contexto da pessoa ali, sabe? Então, às vezes a pessoa, tipo, dá uma olhadinha, e aí segue a vida dela, não sei o que ela pensou, se achou ruim, se achou bom. Aí você percebe as pessoas em volta, você percebe que as pessoas também estão inseguras, você percebe que as pessoas também estão disfarçando uma barriga, estão disfarçando ali, tipo, uma celulite. Aí você começa a ver que todo mundo tá, tipo, sabe, no mesmo barco, e aí você se sente um pouco mais confortável. Se você pudesse, talvez, ouvir os pensamentos das pessoas, você ia se sentir muito mais confortável, porque você ia ver que você não está sozinho. Enfim, pessoal, mas comenta aqui sobre o que você achou do episódio. Tô pensando pro povo comentar tudo, né? Pois é, eu vou até esquecer agora, já esqueci tudo que a gente pediu para comentar.
Coloca aqui nos comentários qual é que é a sua compreensão sobre esse assunto. E coloca nos Vamos comentários conversar. quais são os comentários que você tem sobre os comentários que a gente fez. Exatamente. E também gosta. Daí comente nos comentários das outras pessoas Ah. para vocês poderem conversar também. E é importante falar também que a gente tá com um doce aqui, não um doce, eu esqueci o nome, menino. No Apoie-se. Apoie-se do canal para ajudar a gente na questão da edição, da gravação, do translado do Jonah para São Paulo. Então, se você puder ajudar, vai ser de Pagar minha graça. translado, eu quero viagem para Cancún, gente. Se cada pessoa fizer R$1, A gente vai ter R$1. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Como as pessoas podem te achar nas redes sociais? @meuPsyEgay, procura na E o seu rede. psil é gay mesmo? Não, eu sou o psigay. Achei um pouco estranho. Eu posso ser o seu psigay, que no caso daí é meu psigay. Enfim. E você te encontra como? _ Lucas De Vito no TikTok, no Instagram. Também tem a Clínica LGBT com Local, que é a clínica de saúde mental para pessoas LGBTs. E a gente também tem o nosso Instagram, _podgay. Podgay. E inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e espero vocês na próxima semana, quinta-feira, 8 horas, ou nas outras plataformas na segunda de manhã. Comenta também pra gente sugestões de temas que vocês querem ouvir. O que você quer ouvir, quer que a gente discuta aqui, tá bom? Tem muita coisa vindo pela frente.